O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou hoje o sigilo de uma das provas usadas pela Polícia Federal para embasar a operação sobre uma tentativa de golpe de Estado. É o vídeo de uma reunião do então presidente Jair Bolsonaro com ministros, que, segundo a Polícia Federal, revela uma dinâmica golpista na alta cúpula do governo dele. O vídeo tem 1 hora e 33 minutos. Estava no computador do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ano passado, Mauro Cid fechou uma delação premiada com a Polícia Federal. De acordo com a PF, o vídeo é uma das peças fundamentais da operação dessa quinta-feira. A reunião foi realizada no Palácio do Planalto no dia 5 de julho de 2022. De acordo com a agenda oficial, a maioria dos ministros estava presente. Entre eles, Anderson Torres, da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Guedes, da Economia, Marcelo Queiroga, da Saúde. Também estavam os comandantes do Exército e da Força Aérea, além do secretário-geral da Marinha. À direita de Bolsonaro estava o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, um dos alvos da investigação. Naquele 5 de julho, Braga Neto já não fazia mais parte do governo. Foi exonerado para concorrer como vice na chapa de Bolsonaro. Mesmo assim, ele participou da reunião. Na decisão que autorizou a operação de ontem, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que, segundo a Polícia Federal, a reunião também teve como finalidade cobrar dos presentes conduta ativa na promoção da ilegal desinformação e ataques à justiça eleitoral. E, em seguida, o documento destaca um trecho dito pelo então presidente. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Segundo a Polícia Federal, o então presidente da República exigiu nesse encontro que seus ministros, em total desvio de finalidade das funções do cargo, deveriam promover e replicar em cada uma de suas respectivas áreas todas as desinformações e notícias fraudulentas quanto à lisura do sistema de votação, com o uso da estrutura do Estado brasileiro para fins ilícitos e dissociados do interesse público. Daqui para frente, todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, vai ter que falar para mim. Por que ele não quer falar? Se apresentar onde ele errado, bom. Agora, se não tiver argumento para me demover do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Está no lugar errado. Em seguida, o então presidente avalia que irá perder a reeleição e diz que qualquer medida para impedir isso tem que ser tomada antes da votação. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Bolsonaro, que durante o mandato atacava repetidamente e publicamente o sistema eleitoral brasileiro, insinuou na reunião que poderia tirar proveito do convite feito pelo Tribunal Superior Eleitoral para que as Forças Armadas integrassem a Comissão de Transparência das Eleições. O TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Aí se esqueceu que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas? Em determinado momento, Jair Bolsonaro admitiu não ter prova de fraudes nas urnas eletrônicas e falou sobre a possibilidade de ser preso por atos antidemocráticos. Eu não tenho dúvida do que está acontecendo, não tenho prova de muita coisa, mas não tenho dúvida. Eu tenho que virar. Acreditando que vai dar tudo certo no ano que vem, eu vou descer daqui da rua preso por atos antidemocráticos igual a gente tem. Mais adiante, Bolsonaro passa a palavra ao então ministro da Justiça. Anderson Torres fala sobre uma preocupação que tinha em caso de vitória de Lula nas eleições de outubro e faz uma referência à ex-presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, condenada a 10 anos de prisão por promover um golpe de Estado naquele país.
aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui, com todo respeito a todos. Mas eu queria começar com uma frase que a gente colocou aqui, que eu acho verdadeira. E o exemplo da Promídia é um grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se... É isso aí, tá certo. Para deixar bem claro isso, porque se eu não estou dizendo que eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, que todos vão se... Eu não tenho dúvida disso, eu estou vendo isso se organizando. Com a posse do governo Lula, Anderson Torres assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele chegou a ficar preso após os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado, por suposta omissão e conivência com a invasão às sedes dos três poderes. Na reunião, Jair Bolsonaro disse aos ministros que seria necessário pôr em prática um plano B para as eleições presidenciais e anunciou que promoveria um encontro com embaixadores. Porque a gente vê o que está acontecendo, está na nossa cara. A guerra de papel e caneta, a gente não vai ganhar essa guerra, a gente tem que ser mais contundente, como vão começar a ser com os embaixadores. 2 semanas depois dessa declaração, Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada para atacar, sem provas, o sistema eleitoral e a segurança das urnas. Essa reunião acabou levando o Tribunal Superior Eleitoral a condenar o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Bolsonaro está inelegível até 2030. As supostas fraudes eleitorais alegadas por Bolsonaro ao longo de 4 anos de mandato nunca existiram. A lisura do processo e a confiança no resultado foram reafirmadas por autoridades nacionais e internacionais diversas vezes. No vídeo, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que se reunia semanalmente com comandantes das Forças Armadas para discutir as eleições. O general usou um termo militar para a guerra ao se referir à Comissão de Fiscalização do TSE. Disse que estava na linha de contato com o inimigo. O que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo, ou seja, na guerra a gente linha de contato, linha de partida, eu vou romper e iniciar a minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Então, nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Logo em seguida, Bolsonaro afirma que é preciso um plano B para as eleições presidenciais. A fotografia que pintaram dia 2 de outubro acabou, porra! Tanto que é mais claro do que isso. Nós estamos fazendo a coisa certa, mas o plano B e tem que botar em prática agora. No mês seguinte, Paulo Sérgio participou de uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral e, com apresentações técnicas do tribunal, ficou reconhecido o êxito dos testes de verificação das urnas eletrônicas. Em outro momento, o então ministro da Controladoria Geral da União, Wagner do Rosário, informou aos presentes que havia um relatório do Tribunal de Contas da União comprovando a segurança das urnas eletrônicas. Mas antes de dar essa informação, o ministro se mostrou preocupado e perguntou ao presidente Jair Bolsonaro se a reunião estava sendo gravada. A reunião está sendo gravada? Não. Tá? Não. Está sendo gravada? Nesse momento, Bolsonaro e Braga Neto fazem que não com o dedo indicador. Mas Bolsonaro faz uma ressalva. Eu mandei gravar a minha fala. Logo em seguida, Wagner Rosário conta para o presidente que o Tribunal de Contas da União já havia analisado a segurança das urnas. O TCU já soltou o relatório dizendo que as urnas são seguras. Não tem mais, o relatório não dá. Como é que é? O TCU já soltou um relatório dizendo que as urnas são seguras. Sim. O relatório Qual foi o ministro encarregado desse relatório? Bolsonaro sugere, então, uma nota conjunta dos ministros para desacreditar a lisura das eleições e que envolveria outros órgãos, como a Ordem dos Advogados do Brasil. Olha para minha cara, por favor. Todo mundo olha para minha cara? Acho que não tem bomba aqui. Pô, mais claro do que está aí. Mais claro. Impossível. Eu acredito que essa proposta de cada um dar
Comissão de Transparência Eleitoral tem que, quem responde para a CGU quem responde para a Força Armada aqui, é botar algo escrito, tá? E pedir ao OAB, a OAB vai dar credibilidade para a gente, tá? Polícia Federal, dizer até o presente, uma nota conjunta, vocês todos, topam, tá? Que até o presente momento, dado as condições de se definir, tá? A lisura das eleições são simplesmente impossíveis de ser atingida. E o pessoal assim de baixo. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil negou que tenha sido procurada pelo então presidente. No texto, a OAB afirmou que reitera a confiança no sistema eleitoral e nas urnas eletrônicas. Relembra ainda todas as ações concretas tomadas pela Ordem para rechaçar as acusações infundadas feitas contra o sistema eleitoral e para defender a justiça eleitoral. Disse também que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus interlocutores nunca procuraram a OAB para pedir apoio a críticas infundadas contra o sistema eleitoral. Que caso alguém pedisse, receberia um não como resposta. E que a OAB não toma lado nas disputas político-partidárias e mantém posição técnico-jurídica. Outro participante, o general Mário Fernandes, mencionou o golpe militar de 1964 e pediu que o governo agisse antes das eleições de outubro. O então chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência afirmou que qualquer ação do governo teria que ser antes das eleições, porque depois, segundo ele, poderia ser pior. E citou o golpe militar de 1964. Na visão do general Mário Fernandes, deixar o golpe para depois seria ruim. Então, acho que realmente nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem que é importante avaliar essa possibilidade, mas principalmente para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, quem vai? É 64 de novo? É uma ajuda de governo? É o governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Que isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. E eu não estou falando dos nossos postos, não. Estou falando do país como um todo. Todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. Então tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco e conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior na conturbação do DDA. Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Na operação da Polícia Federal, o general Mário Fernandes foi alvo de busca e apreensão e é investigado. A PF apontou que ele integrava o núcleo de oficiais de alta patente que agiram para influenciar e incitar apoio dos demais núcleos para consumar um golpe de Estado. Ele foi afastado das funções por decisão do ministro Alexandre de Moraes. No fim da reunião, o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, anunciou que montaria um esquema para infiltrar agentes da BIM nas campanhas eleitorais e manifestou preocupação com a possibilidade de o esquema vazar. Nesse momento, Bolsonaro interrompeu bruscamente o ministro e disse que essa conversa teria de ser privada. Dois pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da BIM, qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação.
Se a gente começar a falar não vazar, só esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? O general Augusto Heleno disse então que era importante tomar qualquer atitude antes das eleições presidenciais. E afirmou que se isso acontecesse depois, não teria revisão do VAR, em referência ao árbitro de vídeo do futebol, que revisa as jogadas e até desfaz decisões do árbitro de campo. O general propôs agir contra instituições e pessoas. Não vai ter segunda chamada de eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que o vídeo mostra a realização de uma reunião ministerial rotineira em que todos os presentes puderam manifestar publicamente opinião a respeito da conjuntura daquele momento. Que o ex-presidente reitera mais uma vez a postura de jamais recorrer a qualquer medida de força contra a ordem democrática e que ele reafirma o compromisso de agir sempre dentro das 4 linhas da Constituição. A defesa de Anderson Torres afirmou que aguarda acesso aos autos para se manifestar. A ABIN, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, Braga Neto e Mário Fernandes não retornaram ao nosso contato. A Justiça manteve a prisão dos 4 detidos ontem durante a operação da Polícia Federal. As 4 audiências de custódia para verificar a legalidade das prisões foram por videoconferência. Juízes auxiliares do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, conduziram as audiências. A do tenente-coronel do Exército, Rafael Martins de Oliveira, ocorreu no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, ele pediu R$100 mil ao tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens da Presidência da República no governo Bolsonaro, para organizar atos antidemocráticos. Felipe Martins prestou depoimento no Paraná, onde está preso. Ele atuou como assessor internacional do ex-presidente Jair Bolsonaro e, de acordo com a investigação, entregou ao ex-presidente a minuta do golpe. O coronel do Exército na reserva, Marcelo Câmara, ex-assessor especial de Jair Bolsonaro e que, segundo a PF, fazia parte do núcleo de inteligência paralela do ex-presidente, foi ouvido em Brasília. A audiência de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, também aconteceu em Brasília, mas na superintendência da PF. Valdemar era alvo de busca e apreensão, mas acabou preso em flagrante com uma arma com registro vencido. Na casa dele, a PF encontrou também uma pepita de ouro sem documentação. Após as audiências, a Justiça manteve a prisão dos 4. Hoje, o advogado de outro investigado, Tércio Arnaud Tomás, entregou o passaporte do cliente à Polícia Federal. Tércio é ex-assessor de Bolsonaro e, segundo a Polícia Federal, fazia parte do chamado Gabinete do Ódio, o grupo de assessores que supostamente atuava no Palácio do Planalto e divulgava fake news e ataques contra adversários e instituições. O ministro Alexandre de Moraes também decretou a prisão do coronel Bernardo Romão Correa Neto, que, segundo a PF, fazia parte do núcleo operacional dos golpistas. Correa está nos Estados Unidos e se apresentou a autoridades americanas. A expectativa é de que chegue ao Brasil no domingo. A partir de agora, a Polícia Federal vai analisar todo o material apreendido ontem durante a Operação Hora da Verdade. O ministro Alexandre de Moraes deu 60 dias para a conclusão da perícia. A PF também pretende ouvir novamente nos próximos dias o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid.
quer que ele detalhe os fatos novos descobertos durante a investigação e que não foram amplamente tratados em sua delação premiada, como o financiamento de atos antidemocráticos e até a mobilização de militares para a trama golpista. Em entrevista à Globo News, o advogado de Cid, César Bittencourt, disse que acompanha os desdobramentos do caso. Só o delegado me telefonar que a gente aparece lá. De qualquer forma, ele está à disposição, né? Autoridade policial. Mauro Cid ficou preso durante 4 meses por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Foi solto após fechar um acordo de delação premiada. Ele usa a tornozeleira eletrônica e tem que se apresentar semanalmente à Justiça. Segundo a Polícia Federal, ele participava de 4 dos 6 núcleos golpistas. Entre eles, o responsável por atacar o sistema eleitoral e o que incitaria outros militares a aderir ao golpe. Em conversa com o jornalista Nilson Clava, da Globo News, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que as investigações da Polícia Federal mostraram que apenas um pequeno grupo de militares queria o golpe. O ministro fez questão de diferenciar os indivíduos da instituição Forças Armadas e ressaltou que a corporação não queria o golpe. Múcio declarou, abre aspas, que a operação foi importante porque todos estavam sob suspeição e desde ontem só um grupo está e será investigado. Ficou comprovado que as forças não queriam golpe. Quem queria golpe eram alguns CPFs de um CNPJ. Fecha aspas. Agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes decidiu converter a prisão em flagrante de Valdemar Costa Neto em prisão preventiva, quando não há prazo para terminar. E deu 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa de Valdemar. O advogado de Marcelo Câmara afirmou que também pedirá a libertação do seu cliente. A defesa de Felipe Martins disse que considera a prisão dele ilegal. Nós não conseguimos contato com a defesa de Rafael Martins. Começou hoje pelo Distrito Federal a vacinação contra a dengue. Fila nos postos de saúde do Distrito Federal para receber as primeiras doses da vacina contra a dengue distribuídas pelo SUS. Minha mãe já pegou. Ela falou que é horrível. Estou muito animado para tomar vacina. Ninguém quer ficar doente aqui. Goiás e Bahia também receberam as doses que ainda estão sendo encaminhadas aos municípios. O primeiro lote, com 712 mil doses, está sendo distribuído também para outros 7 estados, que vão receber a vacina nos próximos dias. Por enquanto, só as crianças de 10 e 11 anos serão vacinadas. A expectativa do Ministério da Saúde é concluir a vacinação desse grupo até o fim de março em 521 municípios do país que foram selecionados por causa do grande número de casos da doença. À medida que mais doses chegarem, serão chamados os adolescentes de 12, 13 e 14 anos. A faixa etária de 10 a 14 anos foi escolhida como prioridade porque esse grupo tem tido mais casos de dengue com necessidade de internação. O esquema vacinal contra a doença prevê a aplicação de 2 doses com intervalo de 90 dias. A ministra da Saúde diz que o governo está empenhado em buscar mais vacinas, mas, por enquanto, há limitação na capacidade de produção do fabricante. Por isso, é fundamental manter os cuidados, como conter a proliferação do mosquito transmissor. Nós temos que combater os focos de mosquito, 75% deles estão nas nossas casas ou ao redor das nossas casas. A limpeza urbana é fundamental. O Ministério estima que o Brasil terá este ano 4.200.000 casos de dengue. É mais que o dobro do ano passado. Além de buscar mais vacinas, o governo diz que a preocupação agora é tratar os casos antes que fiquem graves. As pessoas precisam, quando estão com vômitos persistentes, dor abdominal, precisam ir a um serviço de saúde o mais rápido possível, porque são sinais de alerta importantes para a gravidade. Precisamos evitar os casos graves que vão levar as pessoas ao óbito. E o tratamento para isso é simples, é hidratação. Meu pai está internado com dengue. Aí a gente ficou preocupado vindo.
O setor de serviços cresceu pelo terceiro ano consecutivo em 2023, mas com menos intensidade. A alta foi de 2,3%. Com o resultado, o setor está 11,7% acima do patamar pré-pandemia. A seguir, o presidente dos Estados Unidos se ofende com o procurador, que o chamou de idoso de memória fraca. O resultado de uma investigação sobre a retirada de documentos oficiais da Casa Branca enfureceu o presidente dos Estados Unidos. Um idoso bem intencionado de memória fraca. Foi assim que o promotor descreveu Joe Biden. O presidente americano era alvo de uma investigação sobre documentos secretos do governo guardados na casa dele. Os papéis são da época em que Biden era vice-presidente. O promotor não apresentou acusação contra o presidente por falta de provas e justificou, dizendo que Biden era apenas um idoso com sérias limitações de memória. Afirmou que o presidente não lembrava de datas importantes, como o dia da morte do seu filho Beau. Aos 81 anos, Biden é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos e coleciona tropeços. Só na última semana, ele chamou o presidente da França, Emmanuel Macron, de François Mitterrand, ex-presidente francês, morto em 1996. E também disse que se encontrou em 2021 com Helmut Kohl, o ex-chanceler alemão, morreu em 2017. Ele tinha se encontrado, na verdade, com a ex-chanceler Angela Merkel. O Partido Democrata chamou o relatório de perseguição política, porque o promotor que redigiu o documento é do Partido Republicano, o mesmo de Donald Trump. Esse assunto vem à tona no momento em que se discute muito por aqui o etarismo, preconceito contra a idade, seja ela pouca ou muita. E para os marqueteiros democratas, esse é um grande obstáculo da campanha, porque nem os 2 bilhões de dólares que pretendem gastar podem rejuvenescer Joe Biden sequer um ano. Depois da divulgação do relatório, o presidente convocou uma entrevista em que se defendeu. Está tudo bem com minha memória, disse. Mas depois, ele quis dizer que convenceu o presidente do Egito a abrir as portas para a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Só que se confundiu e chamou o Egito de México. A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou o ex-marido do galerista americano Brent Sikkema como mandante do crime. O Ministério Público do Rio já pediu à Justiça a prisão preventiva do cubano Daniel Garcia Carreira, ex-marido do galerista americano Brent Sikkema. O também cubano Alejandro Triana Preves confessou o crime e disse que agiu a mando de Daniel, que mora nos Estados Unidos. Brent e Daniel estavam em processo de divórcio e disputavam a guarda do filho de 14 anos. No depoimento, Alejandro afirmou que Daniel encomendou a morte de Brent por $200 mil, cerca de R$1 milhão, e que entrou aqui na casa da vítima usando uma chave enviada pelos Correios pelo ex-marido. Brent Sikkema foi encontrado morto por uma amiga no dia 15 de janeiro com 18 facadas. Alejandro foi preso 3 dias depois no Triângulo Mineiro com $30 mil. Alejandro disse que, ao acertar a morte do ex-marido, Daniel reclamou da pensão que recebia, que Brent Sikkema estava gastando demais com festas e que estava preocupado com um novo relacionamento do galerista. O relatório final de inquérito constou o indiciamento do Daniel e do Alejandro, bem como a representação pela prisão preventiva de ambos. Caso a prisão preventiva seja decretada, as autoridades americanas serão comunicadas e, a partir daí, esse procedimento passará a ser conduzido pela Justiça americana. Corinthians anunciou o português Antônio Oliveira como novo técnico. Ele estava no Cuiabá e chega para assumir o lugar de Mano Menezes, que foi demitido no início da semana. A seguir, o Carnaval no Nordeste. Nós voltamos em meio minuto. Na Bahia, uma multidão acompanha o carnaval na Orla de Salvador. A Giana Matiasi vai conversar com a gente direto de lá ao vivo. Boa noite, Giana.
Oi, Renata, boa noite para você, para Heraldo, para todos que nos acompanham. A gente fala aqui do Circuito Dodô nesse segundo dia oficial do Carnaval. Oficial, porque já são 7 dias seguidos de Carnaval por aqui. Quem está passando nesse momento é o Grupo Pissirico e essa é só uma das 30 atrações a passar aqui pela Barra hoje. Quem abriu o Carnaval foi Daniela Mercury. Também teve Bel Marques comemorando os 10 anos de carreira solo. E ainda devem passar por aqui hoje Anitta, Timbalada, Baby do Brasil. E esse é só um dos 3 principais circuitos. Também tem folia no Campo Grande, no Pelourinho e tem palcos montados em 9 bairros de Salvador. É o carnaval espalhado por toda a cidade. E no Recife, a Mônica Silveira está acompanhando as homenagens ao Dia do Frevo. Boa noite, Mônica, é com você. Boa noite, Giana. É o frevo que está tomando conta por aqui. A gente está aqui no palco do Marco Zero e é um dia muito especial pra gente, o dia do frevo. Bora pro palco pra gente ver o que é que está acontecendo. A Orquestra Frevo do Mundo está recebendo convidados. Nesse exato momento, a cantora Céu, cantando a música de Caetano, aí, frevo baiano aqui. E outras homenagens aos mais pernambucanos dos ritmos. Tony Garrido, Chico César e Almério cantaram com a Orquestra Popular da Bomba do Emetério e o Maestro Forró. Mais que frevo do Carnaval do Recife, gente. Ainda hoje, vão subir aqui ao palco Ludmilla, que vem do Rio de Janeiro, e a pernambucana Priscila Senna, conhecidíssima pela música brega. Do Recife. Fevereiro, dia do frevo. Obrigada, Mônica Silveira, ao vivo do Recife. A seguir, a primeira noite de desfiles do Carnaval de... A Eliana Marques conta pra gente como é que vai ficar o tempo no sábado de Carnaval. Aqui está ela. Boa noite, Eliana. Boa noite, Heraldo. Boa noite também para Renata. Boa noite para você. O sábado de Carnaval tem previsão de sol o dia todo, somente nessas 3 áreas em amarelo. Litoral do Rio Grande do sul de Santa Catarina até o Triângulo Mineiro e no norte de Roraima. Nas outras partes do país existe a possibilidade de chover e há risco de temporal no Pantanal de Mato Grosso do Sul, em grande parte de Mato Grosso e de Goiás, no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, no litoral da Paraíba e do Rio Grande do Norte, na maior parte do interior nordestino, no sudeste do Pará e no Tocantins. Palmas, Fortaleza e Teresina tendem a ser as capitais mais chuvosas, com temperaturas máximas de 27, 29 e 30 graus. 30 também em Natal e João Pessoa. Em Vitória, 29. Em Brasília, 24 graus. Em Cuiabá, 33. Essas cidades também podem ter chuva forte. No Rio de Janeiro, com 34 graus, não dá para descartar alguma pancada de chuva de verão. Mas os meteorologistas consideram baixo o risco de alagamentos e de raios. Salvador pode ter chuva a qualquer hora e o tempo abafado predomina. Durante o dia também faz calor em São Paulo. E na noite de hoje, a expectativa é de tempo firme no desfile das escolas de samba. As temperaturas variam de 22 até 19 graus amanhã cedo. Até amanhã, Renata e Heraldo. Obrigado, Eliana. Vai começar daqui a pouco o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. A repórter Mariana Aldano está no Sambódromo Paulistano. Tem as informações. Boa noite para você, Maria. Oi, Heraldo. Boa noite para você, para Renata. Boa noite a todos. Já está tendo carnaval e samba por aqui. A passarela do samba do Sambódromo do Anhembi está sendo inaugurada nesse momento com um desfile da velha guarda das escolas de samba de São Paulo para trazer sorte para as escolas que vêm daqui a pouquinho na sequência. São 14 escolas que vão desfilar entre hoje e amanhã. Hoje serão 7 escolas. Aqui pertinho a gente já vê o abre-alas do Camisa Verde e Branco, que será a primeira escola a entrar na avenida, a escola
escola que retorna ao grupo especial. O Rômulo Dávila preparou uma reportagem mostrando o que as escolas prepararam para essas 2 noites de carnaval. Eles colorem a cidade, que é predominantemente cinza. Esse é um gigantesco estacionamento de carros alegóricos. É aqui que eles ficam até a hora do desfile. E aqui em São Paulo, as alegorias têm uma característica muito peculiar: o tamanho. É que, pelo regulamento, cada alegoria pode ter até 15 metros de altura. O equivalente a um prédio de 4 andares. E o que a gente consegue perceber é que as escolas estão indo até os últimos centímetros desse limite. Os primeiros carros que vão invadir o AMB são de uma escola que estava com saudade do grupo especial. Foram 12 anos longe. O Camisa Verde e Branco vai falar do orixá Oxóssi. Oxóssi foi um dos reis africanos do reino de Queto que carregou essa coroa denla que outros tantos reis iorubás carregaram. Sua voz jamais será calada. Eu nasci Sebastião. A Barroca Zona Sul vai relembrar na avenida um pouco dos 50 anos da agremiação. Nós contaremos essa história através de um narrador. E esse narrador não é uma pessoa qualquer, é o fundador da escola Pé Rachado. Uma comemoração que vai exaltar os bambas que fundaram a escola, que tem no nome o título de Faculdade do Samba. 50 anos de Barroca. Alô, comunidade de gente feliz e africana. A Escola Dragões da Real vai falar sobre uma lenda que todo rei e rainha da África, quando morre, vira uma estrela. Vamos falar das virtudes, das conquistas, das vitórias, desse continente tão grandioso para toda a humanidade. Dragões, vai ter que zombar, luz que emana. A Escola Independente Tricolor promete levar um exército para a passarela do samba. Só que será um exército de mulheres pretas. Então é um exército que viveu do século XVII ao século XIX. Então eu fui buscar de onde vinha essa força feminina. Não é um enredo, é um grito de liberdade. A Tatuapé vai mostrar a cultura e as riquezas da cidade baiana Mata de São João. Eu acredito que vai ser uma história diferente, curiosa. E tenho certeza que vai ser surpreendente a forma de apresentar o enredo. Beijo, Bahia, eu te amo! Balança negro, só de Deus sempre a poeira. Sua flauta anunciou, a colheita verdejou na terra. A produção agrícola no Brasil. Esse é o enredo da Mancha Verde. A escola também vai abordar temas como o combate à fome. É do nosso Brasil, né? Da nossa terra. A gente fala um pouco sobre o dia a dia do agricultor. Ele é apaixonado por aquilo que ele faz, né? Rosas de Ouro encerra a primeira noite de desfiles, homenageando o parque mais famoso de São Paulo, o Ibirapuera. O que me encanta no parque é justamente essa interação de uma cidade que é uma grande metrópole que abraça o parque. Uma honra muito grande falar do Ibirapuera, né? Falar de São Paulo é maravilhoso. A escola Vai abre a noite de sábado, misturando samba com hip hop. Ambos nasceram marginalizados, nasceram da cultura preta e sempre tiveram estigma, né, de cultura menor aos olhos da elite, né? O enredo se inspirou na música Capítulo 4, versículo 3, dos Racionais MCs. Capítulo 4, versículo 3. Alô, família vermelha e amarelo! A história de amor de Eurídice e Orfeu, na mitologia grega, inspirou a Tom Maior, que vai dar vida a essa paixão com uma releitura indígena. É uma reinvenção de um mito que surgiu na Grécia. Nós estamos levando esse mito com uma nova roupagem, através dos mitos e as divindades dos povos originários. Em cada verso, sentimento verdadeiro. A
Mocidade Alegre, atual campeã do Carnaval de São Paulo, vai falar da viagem do poeta Mário de Andrade pelo Brasil. A gente começa a nossa viagem partindo da percepção do Mário em São Paulo, a terra natal dele. Depois ele parte junto com os modernistas em direção ao Brasil profundo. Escreva a história, batizada no samba de Pirapora. A Escola Gaviões da Fiel se inspirou em uma frase de um samba de 1995. Para fazer uma viagem por tudo aquilo que é infinito. Nosso enredo é um enredo lúdico, delirante, a gente aborda tudo que é infinito. A Águia de Ouro vai contar a história de um importante meio de comunicação, o rádio. Nós resgatamos muitos personagens da história do Brasil, muitos personagens da imprensa do Brasil. Rádio é a comunicação, rádio você se expressa. Uma risada inconfundível. Fafá de Belém é a homenageada da Império de Casa Verde. E o talento de Fafá de Belém. E o enredo contando a história, não só a minha história, mas a história da minha gente. Falando de Amazônia, dos nossos mitos. Falar de Fafá de Belém é falar, trazer todo esse povo do paraense, trazer todas as cantoras populares. Casa Verde vem ouvir a batucada, amor. Acadêmicos do Tucuruvi vai fechar o Carnaval de São Paulo. A escola vai contar a história do culto de Ifá e ressaltar a importância da tolerância religiosa. Resgate de que somos todos iguais, somos todos irmãos. E essa é uma das premissas de Ifá. A transmissão dos desfiles de São Paulo começa logo depois do BBB. Boa noite. Boa noite. Bom Carnaval. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, do canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem cards e bets pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. E nesse vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre essa partida. As principais últimas informações da equipe do Cádiz e também as últimas notícias da equipe do Betis. O Cádiz, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, joga hoje em casa e vem em busca de 3 pontos para poder ficar perto de sair do Z3. Já o Betis, o 8º colocado, vem de empate na última rodada, joga hoje fora de casa e vem em busca de 3 pontos, porque quer dormir na 6ª posição. Então se você é torcedor do Cádiz ou torcedor do Betis, eu faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite, porque o Cádiz vai receber o Betis nesta sexta-feira no estádio Nuevo Mirandilla às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Em uma sequência de resultados angustiantes, o Cádiz não vence há 12 jogos e vem de 2 empates sem gols. Antes disso, foram 3 derrotas seguidas. Na última rodada visitou o Vila Real e as equipes não saíram do 0 a 0. Dessa forma, o time segue dentro da zona de rebaixamento na 18ª posição, com 17 pontos e uma desvantagem de 3 no primeiro time fora do Z3. O Cádiz deve ir a campo hoje com Ledesma, Carcelém, Just, Hernandes, Pires, Sobrinho, Escalante, Alcaraz, Alejo, Mates e Roger. Já pelo lado do Betis, o Betis por sua vez tem oscilado bastante nas últimas semanas, tirando a equipe de uma disputa por vagas europeias nesse momento. Na última rodada, o time recebeu o Getafe e empatou por 1 a 1. Com o resultado, o time permaneceu na 8ª posição, agora com 35 pontos. Após uma sequência de resultados negativos e consequentes eliminações, todo o planejamento do clube foi à ruína, tendo apenas o Campeonato Espanhol para tentar se recuperar e conquistar uma vaga em alguma competição europeia na próxima temporada. O Betis deve ir a campo com o Silva, Ruibal, Petzela, Riad, Abner, Rodrigues, Roca, Dial, Isco, Pérez e o William José. Na próxima rodada,
O Cádiz vai jogar fora de casa, vai jogar no estádio Reino de Navarra, vai enfrentar a equipe da casa, o Osasuna. O jogo está marcado para sábado, dia 17 de fevereiro. Já a equipe do Betis tem compromisso em casa na próxima rodada no estádio Benito Villamarín e vai receber a equipe do Alavés. Jogo marcado para acontecer domingo, dia 18 de fevereiro. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.